Graça e paz, queridos irmãos, Deus abençoe grandemente a sua vida, que esse dia seja uma bênção. Logo vamos orar por você, mas eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Peço que você fique até o final, ouça o que o Espírito Santo quer falar com você. Eu quero ler um texto da palavra de Deus lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Um tesouro em vaso de barro. O que o Senhor está nos dizendo? Nós temos um grande tesouro. Nós temos a presença de Deus, gloriosa, poderosa, a presença do Espírito Santo em nós, mas em vasos de barro. Vasos de barro significa vaso frágil, dependente. E hoje eu quero falar algo muito importante para você. Eu quero falar sobre os sentimentos não anulam os propósitos e as promessas de Deus para a sua vida. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes, na caminhada cristã, nós nos deparamos com situações difíceis. E essas situações, às vezes, fazem você temer. Faz, às vezes, você ficar ansioso demais. Faz algumas vezes você ficar abatido, triste. Mas por que tudo isso? Porque você é um ser humano. Você é um vaso de barro. Você é uma pessoa de carne e osso. Você tem uma alma, mas você tem as suas debilidades humanas. E eu quero falar sobre isso com você. Talvez você que está nos ouvindo, está nos vendo pelo YouTube, você anda triste, às vezes desanimado, às vezes com problemas que você não sabe de onde vem, problemas emocionais, e muitas vezes você até mesmo se culpa, até mesmo coloca em dúvida a sua salvação. Mas eu quero falar para você, quase todos os homens de Deus na Bíblia tiveram desafios, tiveram, sentimentos que não agradaram a Deus, mas mesmo assim não deixaram de ser homens de Deus. Veja Abraão, por exemplo, ele temeu Faraó, ele mentiu que a Sara era sua irmã, não era sua esposa. Olha o exemplo de Davi, um homem segundo o coração de Deus, que falhou e foi um erro muito grave, mas ele alcançou o perdão de Deus porque ele se arrependeu. Vamos olhar, por exemplo, Elias. Elias, ele entra numa caverna, ele se coloca dentro de uma caverna, desanimado, pedindo a morte. Até que Deus fala com ele: Elias, o que fazes aqui? Sentimentos. Olha, por exemplo, olha Pedro, aquele homem que andou com Cristo, aquele homem que viu milagres grandiosos, gloriosos. Ele negou Jesus 3 vezes. E tantos mais. Então nós temos um tesouro em vasos de barro. E eu quero falar isso para você, o que? Talvez você se sinta pequeno demais. Talvez você se sinta indigno demais. Paulo diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, ele fala sobre o espinho na carne. Ninguém sabe o que era esse espinho. Podia ser uma enfermidade, podia ser uma doença, podia ser um problema emocional, ninguém sabe. Mas sabemos que ele reconheceu que tinha um espinho na carne. E esse espinho era como se Satanás estivesse esbofeteando. Mas ele o que fez? Ele diz que se gloriaria nas fraquezas. Ele diz que se gloriaria nas fraquezas, porque é nas fraquezas que revela o poder de Deus. Então ele reconhece que havia uma fraqueza, mas ele iria dar glória a Deus, porque mesmo nessa fraqueza há o poder de Deus. Então eu quero falar para você, você tem sentimentos, você é um ser humano. Um dia você crê mais, outro dia você crê menos, mas o importante é confiar em Cristo. O importante é permanecer na fé. O importante é continuar a caminhada, continuar crendo no Senhor. Eu quero falar isso para você. Talvez diante de algumas adversidades você
até mesmo fica em dúvida se você é um crente. Mas eu quero falar para você, se você tem Jesus, você tem o autor da vida, o autor da fé. Você não pode abandonar Jesus, somente isso. Não abandone a Cristo nunca, porque Ele entende você. Esses dias alguém me disse assim: pastor, eu não me sinto perdoada. Eu não me sinto perdoada. E eu falei para ela assim: você acha que eu tenho algum sentimento em relação a isso? Você acha que eu já vi Deus? Eu já vi Jesus? Já vi algum anjo? Não. Mas eu creio. Deus, Ele quer que você creia nessa palavra. Creia que você foi perdoado. Creia que Ele não te abandona nos momentos mais difíceis da sua vida. Creia que Ele está governando todas as coisas, ainda que você não compreenda, Ele está governando todas as coisas. Creia que o amanhã será melhor. Creia que existe um céu para os filhos de Deus. Creia nas promessas do Altíssimo. Creia nessa palavra. Temos um tesouro grandioso, glorioso, mas o vaso é de barro. O vaso é frágil. Desculpa, às vezes estou tossindo, mas não tem problema. O vaso é frágil. O vaso, às vezes, nossa, que tosse, né, irmãos? Mas somos vasos de barro. E Deus entende como é esse vaso. Está vendo? Estou pregando para você e a garganta coçando, né? Mas eu quero falar isso para você. Deus, Ele entende você. Deus, Ele compreende quem você é. Deus, Ele sabe das suas aflições. Deus, Ele conhece o coração. Paulo diz assim: ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o interior se renova dia a dia. E é isso que eu quero falar para você. Ainda que o nosso homem exterior, o externo, se corrompa, passe tanta luta, é enfermidade, é isso, aquilo outro. O interior, quem você é, se renova dia em dia. É isso que é tremendo, é glorioso. Você tem um corpo físico, um vaso de barro sujeito a tantas coisas, uma alma sujeita a tantas coisas. Mas eu quero falar para você, nesse vaso de barro existe um tesouro, a presença de Cristo. E esse tesouro, chamado Cristo, te conhece. Ele vai te fortalecer, Ele vai te dar ânimo, Ele vai te dar fé, Ele vai fazer você superar todas as adversidades, em nome de Jesus. Amém? Eu espero mesmo que diante dessa tosse irritante, né, Deus tenha falado ao seu coração, em nome de Jesus. Não viva pelos seus sentimentos. Não viva pelos seus sentimentos. Viva pela palavra de Deus. Seus sentimentos, tem dia que você está bem, está mal, mas você tem um tesouro, que é a presença de Cristo. Ele te conhece. Você, desanimado, continua sendo filho. Você, entristecido, continua sendo filho de Deus. Você, sabe, passando por um vale, você continua sendo filho. Você não deixou de ser filho. Deus, Ele entende você. Amém? Porque você é um vaso de barro. Mas um vaso de barro com um tesouro glorioso, a presença de Deus. Amém? Eu quero orar por você. Deus abençoe esta vida. Que o Senhor guarde. Que o Senhor proteja a vida desse irmão, dessa irmã, desse homem, dessa mulher. Ó Deus, aonde ela estiver, que ela seja abençoada. Que o Senhor a livre, a guarde de todo mal. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre esse coração, Pai. Tire os sentimentos ruins, sentimentos de desânimo, de fracasso, sentimentos maus. Ó Deus, fortaleça a fé dessa pessoa para que ela compreenda que o Senhor é maior. Que as lutas, os desafios não anulam as promessas de Deus na vida dela. Que o Senhor abençoe essa vida, que ouviu esse áudio, que viu esse vídeo, em nome de Jesus. Amém? Você é um vaso de barro com um tesouro dentro dele. E os seus sentimentos
não anulam as promessas de Deus, porque você continua sendo filho. Deus te abençoe, grande abraço.